Esse é um corte da palestra que a gente fez para ECDD, que é a Escola de Comunicação e Design Digital do Rio de Janeiro. Então, se você chegou nesse vídeo, saiba que tem uma palestra um pouco maior com alguns outros assuntos, tá certo? Nesse vídeo nós vamos falar sobre duas técnicas de vendas que vão ser essenciais para o seu negócio. E já vou avisando que isso é matador. Se você colocar tudo isso em prática, você não vai perder mais nenhuma venda. Então vamos lá, agora você abriu a sua empresa, você já tem contratos assinados e você vai precisar fazer a sua primeira venda. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje são duas técnicas de vendas que vão, com certeza, te trazer um retorno financeiro e impactar o seu cliente, tá? Então, eu vou falar de duas delas aqui, que uma é os 3Hs, que já comumente tem conhecido isso na internet, que é o Hell, Heaven and How. Então, você vai mostrar o pior cenário, você vai mostrar o cenário com a sua solução implantada e você vai mostrar como faz isso, tá? E a parte de Spin Selling. Então, a técnica dos 3Hs. Esse aqui é muito utilizado para a construção de landing pages. Eu também utilizo isso aqui para quando a gente vai fazer um vídeo com algum cliente, porque ele é um caminho lógico para resolver um problema, tá? Então, um exemplo, né? Fazendo aqui a parte do pior cenário, vamos supor que a gente esteja falando de uma empresa que oferece soluções de emagrecimento, tá? Então, uma dica, você já tentou diversas formas de dieta e continua engordando? Já fez matrícula em um monte de academia, mas nunca foi? Então, é difícil cortar o açúcar nas suas alimentações, tá? Então, você vai mostrando aqui o pior cenário, onde a pessoa se identifica, né, na situação que ela está. Aí você vai mostrar o céu, o melhor cenário. Então, você vai voltar a entrar naquela calça jeans que tanto gosta, você vai se olhar no espelho e ver uma nova pessoa, você vai ter a sua saúde de volta com pouco esforço. Então, você vai mostrando aonde o seu produto se encaixa. Tá? E aí, você tem que mostrar, claro, como faz. Tá? Então, por exemplo, nós temos um processo que vai fazer você perder 20 quilos em um mês. Nossos especialistas vão montar um cardápio saboroso para você não passar fome. Tudo isso aliado a 5 minutos de exercícios que você pode fazer em casa sem qualquer equipamento. Tá? Então, a gente mostrou o pior cenário, a gente mostrou aonde o nosso produto ou serviço se encaixa e a gente mostrou como esse serviço ele é aplicado. Tá? Então, essa é a técnica dos 3Hs. Vocês podem utilizar para a construção de landing pages, avaliação de cenários de clientes e tudo mais. E vamos entrar agora dentro de Spin Selling. Essa aqui é uma técnica muito utilizada por grandes empresas. Então, essa técnica ela é poderosíssima. Isso aqui vai fazer a diferença quando você for falar com o teu cliente, vai ser o grande diferencial do seu concorrente, tá? Então, está ficando cada vez mais raro um cliente ele fechar uma venda hoje sem que ele saiba realmente se precisa daquela solução, principalmente grandes empresas, onde você vai ter que falar com mais de uma pessoa. Então, essa técnica ela faz o cliente se questionar automaticamente se essa solução pode resolver o problema dela ou não. Então, a título de curiosidade, ela é uma técnica desenvolvida por Neil Heckman. Então, quem quiser pesquisar um pouquinho mais depois sobre esse autor, e ele utiliza ali essas perguntas. Então, o que significa SPIN? Então, eles são situação, problema, implicação e necessidade. Tá? Vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas aqui. Então, situação. Aqui você vai fazer perguntas sobre como está o cotidiano desse cliente, ou atualmente, tá? Então, você vai fazer perguntas relacionadas ao modelo atual de negócio deles. Isso aqui vai te ajudar a coletar dados importantes sobre como esse cliente está. Então, um exemplo de pergunta, você utiliza algum CRM para gerenciar os leads? Como você analisa os resultados das suas campanhas? Quais os indicadores do seu time de vendas? Você calcula o ROI das suas campanhas? Então, esse é o cotidiano da empresa. E aí partimos para o próximo, que é a parte de problema. Aqui você vai agitar o que esse cliente está precisando. Tá? Você vai fazer ele perceber que ele tem um problema e que esse problema ele precisa ser resolvido. Então, a gente vai fazer perguntas que vão focar nessa dor. Você vai fazer ele perceber automaticamente, com essas respostas, que ele tem realmente um problema e precisa ser sanado. Então, aqui, a parte do vendedor, você vai construir perguntas. Então, você precisa mais ouvir do que falar nesse momento. Então, você sabe que está tendo lucro ou prejuízo com as suas campanhas? Né? Então, a gente falou do ROI na situação e a gente traz para o problema agora, né, essa questão do ROI. Então, se ele não monitora o ROI, como é que ele vai saber se ele está tendo lucro ou prejuízo? Então, qual foi o problema que essas campanhas anteriores causaram? Como você detecta que esse problema está começando a aparecer? E um outro exemplo, o que você faz para resolver esse problema quando ele aparece, entendeu? Então, são perguntas aqui relacionadas ao problema que ele tem. E aí nós partimos para a implicação, ou seja, ele tem um problema, ele já conheceu esse problema, e se ele continuar fazendo essas ações, aonde que isso vai levar? Então, isso daqui vai ajudar o cliente a identificar as consequências se nada for feito. Então, ele ajuda a identificar esses impactos negativos, fazendo entender qual sério é esse problema,
e ele vai se sentir agradecido porque você trouxe uma solução. Então, exemplo de pergunta: se você continua gerando leads frios, que impacto o seu time de vendas tem com as suas metas? Se o seu site continua saindo do ar, que tipo de resultado isso tem nas suas vendas? Já pensou em ter um atendente 24 horas por dia, respondendo os questionamentos dos seus clientes? Quanto isso poderia te trazer a mais de vendas? Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas para que ele possa ponderar. Mas a gente deu todo esse cenário negativo para ele. A gente precisa trazer algo positivo, certo? Se não for positivo o suficiente, o cliente vai achar que ele não tem muita necessidade de resolver isso, tá? Então, ele vai acabar desistindo desse negócio. Então, pergunte para ele como seria se ele não tivesse mais esse problema. Ele vai falar exatamente o que ele está precisando. Então, a gente precisa sempre fazer o cliente entender o quão valiosa é a nossa solução. Porque eu sei que eu resolvo o problema dele, mas ele precisa conhecer isso. Então, tem que trazer esse impacto positivo, pois o negativo ele já acabou de conhecer. Então, seja positivo e mostre que você pode solucionar esse problema. Então, por exemplo, como seria o seu dia a dia se você não tivesse mais esse problema? Como seriam as suas vendas se o seu site não caísse tanto? Quanto você estaria disposto a pagar para ter esse problema resolvido? Essa pergunta ela é muito importante. Na parte da apresentação da proposta, você pode fazer essa pergunta para ele para ver se ele entendeu tudo aquilo que você está explicando. Então, se o seu produto, por exemplo, custa 5 mil, né, você vai mandar essa proposta para ele de 5 mil e ele falou assim, eu pagaria 2 mil para ter isso na minha empresa. Então, você não conseguiu fazer ele ver o valor percebido. Então, o produto ele está mais caro do que ele realmente entendeu. Então, você pode retornar um pouquinho a apresentação e mostrar para ele alguns pontos que ficaram perdidos. Se ele falasse assim, eu pagaria 20 mil para ter esse produto na minha empresa, então o teu produto ele acabou ficando barato. Você conseguiu fazer ele ver que tem um valor percebido muito maior. Na parte de venda, você tem que gerar uma empatia com o cliente, tá? Você tem que gerar uma conexão. Esse é o grande diferencial da venda. Eu vi ontem uma pessoa falando que ele precisava de um capacete para a moto dele e ele pesquisou na internet, falou assim, nossa, esse capacete aqui que eu quero vai custar R$3.500. E ele foi em algumas lojas e o pessoal falando, não, eu tenho esse capacete, é 3.200, é 2.800 e teve uma variação de preço. Mas teve uma loja que ele se identificou. Ele chegou, pediu para o vendedor, falou assim, eu preciso desse capacete. E o cara falou assim, que moto que você tem? Aí o cara ficou, né? Falou, tem alguma coisa diferente aqui. Então, esse vendedor, ele se interessou pelo problema desse cliente. Então, isso que é gerar empatia, você se interessar pelo problema do cliente e fazer resolver. Às vezes, o que ele quer não é realmente o que ele precisa. Então, com isso, você vai conseguir gerar muito mais vendas para esse cliente. Então, aqui, revisando, Spin Selling são perguntas de situação, então, como a empresa dele está atualmente. Problema, que é o foco na dor, você vai ajudar esse cliente a identificar o problema. Implicação, gerar o senso de urgência de solução, mostrar que você pode resolver esse problema. E a necessidade, é mostrar como você pode solucionar de vez esse problema.